soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E não há outro. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Tu és tudo, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh,
Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o início e o fim. E uma coisa é certa, que essas palavras não podem sair da nossa mente e do nosso coração. Porque quando a gente esquece elas, podem ter momentos na nossa vida em que a gente pode fragmentar Deus. Até mesmo impedir que Ele tenha liberdade de agir na nossa vida. A gente pode achar que certa área da vida a gente tem controle. E a gente tenta então se esgotar, né? Por meio das nossas forças. E Deus está ali querendo agir por nós. Então eu quero ler um texto com você, lá no profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 12, ele traz ali um cântico de louvor pela restauração. Ele é como eu acabei de falar, profeta messiânico, porque ele fala em todo o seu livro ali, o profeta Isaías, muito sobre Cristo, apontando Jesus, o que ele faria. Muitas coisas que ele fala representa a ação de Jesus no Novo Testamento, apontando para Cristo. E no versículo 1 diz o texto: naquele dia vocês farão esta oração: louvado seja o Senhor, Ele estava irado comigo, mas a sua ira passou, e agora Ele me consola. Olha o que ele está dizendo: a sua ira passou, e agora Ele me consola. Porque a Bíblia diz que quando estamos no pecado, quando somos rebeldes, diz que a ira de Deus permanece. Em que sentido? Porque um dia virá o juízo, mas Deus não quer que eu e você passemos pelo juízo. Então Ele envia quem? Jesus. Ele nos ama e Ele diz: eu não quero juízo, não quero julgar esta pessoa, eu quero restauração. Então eu envio Jesus para sofrer, para mostrar quem eu sou. Não precisava fazer nada disso, mas Ele fez. Por isso que o profeta que ele diz: está virado comigo, mas a sua ira passou e agora Ele me consola, porque Deus, Ele quer ser o nosso consolo. Então por isso que Ele envia Cristo. Aí o versículo 2, ele segue dizendo: Deus veio me salvar. Eu não preciso ter medo. Então olha a consciência. Deus veio me salvar, então eu não preciso mais ter medo. Posso confiar nele. Olha a expressão de alguém que sabia que Deus está virado com ele, porque sabia sua condição dentro de uma terra escrava. Mas agora ele entende e sabe que Deus está com ele. Deus é com ele. Ele não precisa ter medo, ele pode confiar nele. Diz o texto: o Senhor, e olha a expressão do homem que tem a consciência de que Deus é consigo: o Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é a minha salvação, a consciência de que Deus é a sua vida. Cheios de grande alegria, todos beberão a água da fonte da salvação. Um cântico de louvor, de restauração, de um êxodo, de um povo que fica numa terra estranha, que não é sua, escravo, mas sai de uma terra e vai para a sua própria terra, da onde deveria sempre estar. E assim é conosco. Nós, originalmente, nós somos de Deus. Quem nos criou? Deus. Quem soprou o fôlego de vida, lá em Gênesis, foi Deus. Mas o pecado nos tirou da onde nós deveríamos nunca ter saído. Ele nos tirou, eu vou usar aqui o termo de Gênesis, ele nos tirou do jardim do Éden. A expressão jardim do Éden quer dizer paraíso, lugar de delícias, né? Um bom lugar, onde o coração não havia o pecado, e ali Deus conversava com o ser humano. Passeava no jardim e conversava. Mas por causa do pecado, a ausência de Deus se tornou uma realidade. E nós, longe daquele lugar, numa terra agora escravo do pecado. Mas não é esse o propósito de Deus.
Ele fez uma obra, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, para nos resgatarmos disso e estarmos no lugar original. E estamos aqui nessa terra. Talvez você esteja pensando e se dizendo quem eu sou, o que Deus... Será que Deus ele está irado comigo? Ele é comigo? Saiba que no final da vida há um juízo. Mas sabe, se você está ouvindo aqui, está respirando nesse momento, você está respirando agora, então saiba que o amor de Deus está sobre você, senão você não estaria. E está sobre você, você está ouvindo esse momento, por quê? Porque Ele quer que você venha para a terra, no lugar original dEle, no mundo espiritual, que é em comunhão com Ele. E dizer como o profeta Isaías aqui diz, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Ele. E através da mudança na sua vida, Ele vai cumprir também o que a Bíblia diz, que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele pode usar você para reconciliar. Mas para isso, você tem primeiro confessar a Jesus e após confessar, você tem que confiar nele. Confiar mesmo. Entregar tudo a Ele. Confiar, deixar que o caos do mundo não provoque o pânico em nós. Mas se nós estamos nele, a Bíblia diz, Jesus falando, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo? O mundo tem uma paz, mas ela não é igual à paz que Jesus tem. Porque Jesus disse, eu dou minha paz, mas a paz que eu dou o mundo não dá. A paz dele é diferente. A paz dele é uma paz que no meio do caos, do pânico, você consegue ainda ter paz lá dentro. E ainda lá dentro pode fluir de dentro de você um rio de água viva que vai trazer conforto e esperança, não só para você, que está nele, que confia nele, mas em todos os outros que vão estar ao teu redor. Nós não podemos esquecer dessas palavras, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o poderoso, que Ele pode todas as coisas, Ele criou tudo. E lá no Salmo 121 diz o texto, Salmo 121 diz, olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. Gravou isso? Olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. 3. Olha cá, olha só. Como a gente é pequeno e a gente tenta limitar o poder de Deus. Ele não deixará você tropeçar. Às vezes nós estamos caminhando no meio das pedras, dos espinhos, e a gente chega a pensar, poxa, será que Deus não está vendo? A gente chega a pensar, né? Poxa, Deus está deixando eu tropeçar, está deixando eu cair. Na verdade, não. Ele não está deixando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Se você ama a Deus e você ama Ele, e você segue a Ele, não importa por onde você andar, se é no fogo, se é no sol escaldante do deserto, se é em cima das pedras, dos espinhos, Ele está lá. E se você está passando por lá, porque tem que passar. E há um propósito em você passar por lá. Não quer dizer que Ele não está com você. Estarmos sempre tudo bem não é simbolismo de que Deus só está quando está bem. Mas estar tudo ruim também quer dizer que Deus é Deus de monte, mas também Deus está lá no vale. Como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está lá. Então diz o texto, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos sem cochilar. É verdade, diz o texto, versículo 4. O protetor, ele não cochila, ele não dorme, está escrito. Ele está sempre alerta. Enquanto você dorme, ele está trabalhando. Enquanto você descansa, ele está trabalhando. Enquanto você está chorando, quem sabe por uma situação, por um problema, ele também está trabalhando. Quando você está lá se queixando por A ou B situação que você quer e não acontece, ele também está trabalhando, porque ele não dorme. Quando você está lá dormindo na sua cama, está lá sonhando, quem sabe até uma coisa ruim, ele está lá trabalhando. E diz o texto, o Senhor é o meu protetor, Ele estará sempre ao seu lado. Grave isso, sempre. Como sombra para o proteger, sempre protegendo você. Aleluia. Tem um cântico para você, tem um cântico para mim de restauração, para todos nós.
primeiro passo para que eu esteja no meu estado original em Deus, entende? Recebendo dele, vivendo com ele dentro de mim e possa brotar essa paz, essa confiança e viver no meio do caos, no meio do mundo que nós vivemos hoje, tenebroso, mundo que jaz no maligno, no pecado. Primeiro passo é eu reconhecer que preciso de Jesus na minha vida. Aí você se rende aos pés dele, se torna um seguidor, e então tudo esse fruto vai brotar na sua vida. Quero então, para encerrar, só orar com você, que você ore a Deus aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, se essa pessoa, Pai, reconhece ao Senhor e diz: eu preciso dessa paz, eu preciso da paz da minha alma, eu preciso que o Senhor me guie em meio a águas tranquilas, refrigera a minha alma, o bálsamo sobre a vida dessa pessoa, a tranquilidade, a paz no espírito dela. Então eu oro, Deus, por essa pessoa que está dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador. Ou ainda essa pessoa, quem sabe, te aceitou, é um crente, é um cristão, mas as coisas do mundo fizeram esquecer tantas coisas, fizeram esquecer da tua palavra, fizeram esquecer, naufragou na fé, ou está cocheando em dois pensamentos, e essa pessoa te conhece. E o Espírito Santo está tentando bradar dentro dessa pessoa e não consegue. Está falando, mas essa pessoa não ouve. Não ouve porque as coisas, as pressões do mundo acabaram tapando os ouvidos espirituais, a consciência já não consegue trabalhar. Então nesse momento eu oro que seja aberto os olhos do entendimento, os ouvidos espirituais, que essa pessoa acalme o coração para que possa fluir a voz do teu Espírito, aquela semente de fé que está guardada lá dentro, que está sufocada, e aquela semente possa brotar, germinar ali, e possa aquela pessoa lembrar de todas as promessas, de tudo que a tua palavra diz a respeito dela. E ela possa então proferir, e isso possa renovar as forças dessa pessoa. Então nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Alfa, o Ômega, o Senhor tem todo o poder, e não há nada impossível ao Senhor.